Inicializando. Carregando players. E o escolhido dessa noite foi o pastor Pedro Ivo de Carvalho Mangueira. Ele que foi convertido há 13 anos, que se tornou pastor aos 25 e, pasmem, em 2 anos ele já abriu mais de 50 células. É isso mesmo. Olá, Pedro Ivo, o famoso Beirada. Seja muito bem-vindo ao desafio dos 12 minutos. Eu sou a Holly, assistente virtual do Arena Jovem, e eu tô aqui para te dar toda a assistência necessária. Inclusive, eu já preparei um kit especial para você poder cumprir o seu desafio, e esse kit está logo ali. A gente tem casaco do Arena Store, a gente tem máscara de acrílico, a gente tem relógio para monitorar os seus batimentos cardíacos, e a gente tem também, sabe o quê? O quê? Adivinha? Desafio? Desafio a gente sabe que a gente tem, mas a gente tem também um fone de ouvido que eu vou ficar, o tempo todo falando com você no seu ouvidinho. E aí, o que eu quero de você? Eu quero que você, quando você chegar no seu carro, você saiba que você tem a localização exata para seguir. E quando você chegar na localização exata, você não foge das minhas regrinhas não, tudo bem? Tudo bem. Só quero te fazer uma pergunta. Eu já posso começar? Eu acho que você já deveria ter começado, tá perdendo Partiu. tempo. Partiu, vamos. É pra hoje, tá? É pra gente começar hoje ainda. A localização já está no seu celular, então dirija-se até a parada de ônibus mais próxima e aguarde as novas orientações. Tá bom. Fechou. Aguarde na parada de ônibus até eu te dizer em qual deles você deve entrar. Eu acho que você já sabe qual é o seu desafio, né? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Tá tudo certo? Beleza, Holly. Caminho. Desculpa interromper, mas você tem que entrar no próximo ônibus. Sim, Holly. Entendi. E o seu desafio é marcar a vida de alguém nesse ônibus. E para isso, você tem apenas 12 minutos. Seu desafio começa agora. Tempo na tela! Posso sentar? Posso sentar aqui? Licença? Licença. Tudo bem? Como é seu nome? Isis. Isis, eu tô aqui nesse ônibus, né? Você tá podendo falar rapidinho? Falar com você. Eu me chamo Pedro e... Sabe, eu vim aqui hoje, na verdade, para trazer uma mensagem, sabe, na vida das pessoas. A gente, nessa época de pandemia, é tão difícil, né? Assim, as pessoas fecharam o coração, muitas pessoas se sentem sozinhas, afastadas, né? E assim que eu tenho para falar para você é que, mesmo em meio a essas situações, Deus está conosco, mas muitas vezes entender o porquê dele é difícil, né? Quando a gente está passando por alguma situação complicada, eu não sei, talvez se você tem passado por algum desafio, mas na minha vida, muitas coisas que eu passei, eu só fui entender depois, sabe? E existem problemas que nós encontramos, desafios que nós estamos, que talvez no início a gente não vai entender. Mas um dia algumas coisas vão fazer muito sentido, né? E o que eu tenho para falar para você nessa tarde é para que você possa, todos os dias, né, buscar esse Deus que te dá alívio, que te dá conforto, que te ama, que te faz se sentir especial, que te faz se sentir amada, né? Porque aquilo que os homens, as pessoas não podem dar, só Ele pode nos dar. A Bíblia fala que Ele sonda e conhece os nossos corações. E eu não tenho dúvidas, né, que a permissão dele de eu estar aqui hoje é para trazer essa mensagem para você. Amém? Então eu espero que você possa realmente receber essa mensagem como um recado de Deus para a tua vida. Aleluia! Então estamos dando início a mais uma palavra
da série 12 Minutos. E nessa semana, né, o desafio dessa semana aí foi lançado para nós, 12 minutos no ônibus. Gente, eu achei esse arena, esse desafio, esse tema, a cara dos nossos jovens, né? Porque ser jovem é isso. É gostar de missão, é gostar de desafio e colocar a sua cara a tapa mesmo. E o mais legal desse desafio, conforme o vídeo mostrou, você realizar ele conforme o estilo da sua abordagem, do seu estilo. Cada um tem um estilo. O mais importante é a gente seguir nessa missão, ganhando uma pessoa aí em 12 minutos no ônibus. E por que é tão especial para mim? Porque a minha história de conversão, ela teve vários inícios, né? Várias pessoas influentes na minha vida. E uma delas foi o meu irmão, né? E o meu irmão, a gente em São Paulo, nós somos de São Paulo, né? E lá em São Paulo a gente pega muito ônibus, é muito normal essa prática, tanto desde pequenos a gente tem essa prática aí. E aí uma vez ele estava no ônibus e ele conheceu uma menina que ele achou muito bonita e foi chavecar essa menina no ônibus. Ele não era cristão e nem nada. E ele gostou tanto dessa menina, e ele chamou essa menina para sair, ela aceitou. Só que ela falou assim, o rolê vai ser o meu rolê, tá? Aí ele falou, não, beleza, me dá aí o endereço que eu vou onde você quiser. E aí, ela deu o endereço para ele de um lugar, ele não sabia onde que era, né? São Paulo é uma cidade muito grande. E deu o contato dela, e passou o endereço desse rolê. Chegou lá no sábado à noite. Esse rolê era uma igreja, e aí teve um culto de jovens, e o processo da conversão do meu irmão se deu início a partir desse culto. E através da vida do meu irmão, diversas pessoas foram alcançadas, abençoadas, transformadas, inclusive eu. Então olha aí o desafio, olha aí como que nós podemos fazer parte do reino de Deus, né? Se habilitando, se colocando à disposição nesse arena aí, com esse desafio dos 12 minutos no ônibus. O mais legal dessa série é que ela mostra para mim e para você que nós não precisamos ter um grande evento para falar da palavra de Deus. Nós não precisamos ser líderes de célula, nem pastores, nem ter um evento na igreja para ganhar uma vida para Jesus. Em 12 minutos aí no seu dia, na sua semana, você pode cumprir esse propósito. E a vida de Jesus era assim. Ao longo da história de Jesus, ele fez o estilo de vida que Jesus teve, ele cumpria o chamado dele. Todo o tempo ele aproveitava para evangelizar, para falar de Deus, para curar e para operar milagre na vida das pessoas. E esse é o objetivo desse arena, dessa série de palavras. Mostrar para mim e para você que todos nós temos condição de influenciar a vida das pessoas dentro da sua rotina e dentro da minha rotina. E o objetivo então está lançado aí. Segue firme nesse desafio, tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas e que você vai crescer muito, vai ter muitos testemunhos para contar. Então vamos seguir para a nossa palavra de hoje. O objetivo da palavra de hoje tem tudo a ver com esse desafio que foi lançado, né? E a palavra de hoje vai falar muito sobre a questão da nossa autoestima. Quem aí tem se sentido muito incapaz, né? Tem tentado obter êxito em alguma área da sua vida, mas está difícil de conquistar um concurso, está difícil de passar no vestibular, está difícil de casar, né? Está difícil cumprir algum objetivo que você lançou, que você iniciou aí, que você recebeu uma profecia no início do ano. Levanta a sua mão. Eu tenho aí algumas situações que eu tenho refletido, que eu tenho pensado, e que às vezes eu penso que eu também sou incapaz. E a palavra de hoje é para nos trazer à luz da palavra o que Jesus quer sobre mim e sobre você. Para falar sobre isso, sobre a gente se sentir insuficiente e se sentir incapaz, eu quero lembrar para vocês, né, esses dias eu estava até conversando com o Rafa, que a vida, ela realmente não foi feita para os fracos, né? Ao longo da nossa vida, a gente passa por muitas situações, por muitas circunstâncias familiares, pessoais, né? Nós somos seres sociáveis. Existe uma série de situações aí que mexe muito com a gente e que pode muitas vezes nos desmotivar, afetar nossa autoestima, né? Nos machucar e causar traumas. E essas situações vão minando as nossas forças. Essas situações vão trazendo um sentimento de insuficiência, de incapacidade. E é à luz da palavra de Deus
que nós podemos vencer esses sentimentos. Eu quero convidar vocês que estão aí conectados para refletir sobre essa situação. Qual área da sua vida, que situação que você tem vivido hoje, que faz você sentir essa sensação, esse sentimento, né, de insuficiência e de incapacidade? Na Bíblia, eu quero trazer algumas situações da Bíblia, né, onde algumas pessoas, na verdade falaremos hoje especial, né, de uma pessoa que também se sentia assim, né, mas a vida através do relacionamento com Jesus foi transformada. E foi esse sentimento de incapacidade, de insuficiência, foi convertido em grandes resultados. Então, para começar a nossa palavra, eu quero trazer aqui algumas características de uma pessoa na Bíblia. E eu quero ver se vocês acertam quem é essa pessoa. Então, essa pessoa, a primeira dica é que ele era muito explosivo. Então, ele era um homem extremamente explosivo. Já dei uma dica chave aí para você, né? Então, essa pessoa era explosiva, era uma pessoa muito humilde, né? E também pescador. Então, com essas características, imagino que vocês já listaram algumas pessoas, mas nós estamos aí falando de um discípulo de Jesus chamado Pedro. Então, quando a gente olha para Pedro, antes de conhecer Jesus, ele tinha um estilo de vida. E olhando para as características de Pedro, para o estilo de vida dele, para os rótulos, né? Explosivo, humilde, pescador. Qual que, se você pudesse traçar o final da história de Pedro, seria uma história de sucesso? Geralmente uma pessoa explosiva não tem muito sucesso, né, nas áreas da vida dela. Ela não é uma pessoa que cultiva muitas amizades, não é uma pessoa muito constante, né? Uma pessoa humilde, mas a Bíblia traz essa humildade de uma forma... As pessoas entendem essa humildade de uma forma bem degradante. Não humilde que se coloca na presença de Deus, mas humilde em relação à questão financeira mesmo, né? E pescador. Pescador é uma profissão difícil, né? Uma profissão que exige diversas habilidades, paciência, perseverança. Então, olhando para as situação, para a vida, para os rótulos de Pedro, a gente já pode falar, né, se a gente tivesse que falar sobre o futuro, que seria uma pessoa que não teria êxito na sua vida, não se realizaria nada de muito expressivo na sociedade, né? E com certeza, esse estilo de vida dele, com certeza gerou nele algumas marcas aí em relação à sua autoestima. E nós sabemos que nossa autoestima, quando ela não está bem dosada, equilibrada, afeta diretamente nas nossas ações e, consequentemente, nos nossos resultados. Mas Pedro, ele teve uma história muito feliz, né? E com diversos resultados maravilhosos. E eu quero trazer eles para você, para motivar você, né, a superar os rótulos que já colocaram sobre você e os rótulos, principalmente, que você se coloca. Tá certo? Para que a gente possa mudar aí os seus resultados e para que possa ser mudado esse sentimento, né, que muitas vezes vem em relação a você mesma, sobre ser incapaz, sobre ser insuficiente, sobre estar cansado. Então, quero convidar vocês aí para abrir a palavra em Mateus 4,18. E esse primeiro versículo fala, né, da conversão de Pedro. Assim como eu e você que está em casa, né, ainda que não conheceu a Jesus, todos nós temos condição, algum dia na vida, nós fomos chamados algum dia na vida, ou ainda seremos chamados. Se você ainda não foi chamado, não vive, Deus está te chamando essa noite. Escuta a voz de Deus. Então lá em Mateus 4,18 fala assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Então essa palavra começa falando sobre a conversão de Pedro. Pedro foi chamado por Jesus. Jesus estava observando Pedro no dia a dia dele, nas tarefas dele. E Pedro, mesmo com toda a deficiência de caráter, mesmo com toda a essência, com todos os rótulos, Jesus olhou para Pedro. E eu quero dizer para você nessa noite que independente do que você tenha apresentado para Jesus, independente da sua produtividade, independente aí do seu lado ruim,
Jesus, ele está te chamando, ele te ama. E Pedro, quando ouviu a voz de Jesus, ele estava extremamente focado no trabalho dele. Pedro estava produzindo, Pedro estava fazendo o que ele sabia, o que ele fazia de melhor. Ele estava extremamente ocupado. Ele não estava de braço cruzado dormindo. Jesus, ele chama eu e você essa noite. E ele chama você sabendo que você está ocupado mesmo. Ele chama você sabendo que você tem as suas atividades. E ele chama você porque ele te escolheu, porque ele te ama. E Pedro abriu mão de tudo que ele estava fazendo. Ele largou tudo e foi andar com Jesus. A Bíblia fala que Jesus fala assim, ó: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homem. Vinde após mim quer dizer para mim, para você seguir Jesus, relacionar com Jesus. Não é apenas para eu ouvir falar de Jesus, não é apenas para eu saber quem foi Jesus, muito pelo contrário, é para eu andar ao lado de Jesus, seguir o exemplo de Jesus, fazer o que Jesus faz. E Pedro, ele tinha uma escolha, uma opção de não escolher estar com Jesus. Ele tinha a opção de escolher continuar a vida que ele tinha. Mas quando Jesus chamou ele sentiu convicção naquele chamado e ele foi. E quando ele largou tudo, ele não sabia como seria essa caminhada. Ele não ficou imaginando o que seria de bom, o que seria de ruim, qual o desafio que viria na frente dele. Ele simplesmente foi. A nossa vida às vezes está tão ruim, está tão difícil, está tão improdutiva. E Jesus está te chamando. Quanto tempo que Jesus fala para você mudar a sua vida, para você seguir Ele, para você estar aqui no culto, na arena, para você estar na sua célula, para você ouvir mais sobre Ele e andar com Ele, fazer como Ele faz. E a gente não quer, a gente não larga o que a gente está fazendo. Nós não largamos o osso, nós não largamos o nosso trabalho, nós não largamos a nossa família, o namorado. A gente não larga o que a gente está fazendo para caminhar com Jesus. Eu quero caminhar com Jesus, mas eu quero continuar a fazer o que eu estava fazendo. Não tem espaço. Quando Jesus te chama, Ele convida você a largar tudo, para você não pensar o que vai acontecer, porque Ele está com você. Então Pedro largou tudo e foi com Jesus. E essa caminhada com Jesus, essa caminhada de Pedro com Jesus, foi uma caminhada que teve muitos altos e baixos. E às vezes a gente fala assim, até parece. Estar com Jesus é muito bom, é verdade. Estar com Jesus é uma bênção, é uma delícia, é uma maravilha. Mas estar com Jesus é crescer. E crescer dói. Crescer quer dizer que nós seremos corrigidos. Crescer quer dizer que eu vou sair do meu conforto. Crescer quer dizer que eu não sei o que vai acontecer. E Jesus está oferecendo para mim, para você, uma caminhada maravilhosa de crescimento. Uma caminhada onde no final nós seremos melhores, aperfeiçoados. O processo só compete a Deus saber, a Jesus saber. E o que compete a mim e a você é dizer sim. Não olhar pro nada, não olhar para o que você acha que vai ser. Olha para Jesus. E Pedro largou tudo e foi. E nessa caminhada, Pedro foi sendo forjado, Pedro foi sendo tratado. E Jesus, imagina o tanto de crise que Pedro não teve nessa caminhada. Eu e você teremos muitas crises, porque a crise, o crescimento, né, faz a gente crescer. Quando a gente está lá malhando, a gente está lá enrijecendo nossa musculatura. Nós estamos fazendo umas fissuras no nosso músculo aí para que ele cresça, né? Que a gente fique mais vistoso, com mais resistência, com mais força. E é assim também no nosso dia a dia. Quem não quer sofrer, quem não quer sair do conforto, quem não quer dizer que não vai crescer. E se não vai crescer, vai continuar produzindo as mesmas coisas, vai continuar se sentindo incapaz, impotente, triste. Então, se você quer ter uma caminhada feliz, se você quer ter uma caminhada produtiva, abra mão do que você está fazendo. Abra mão daquilo que vem tomando seu tempo, roubando a sua saúde. E viva com Jesus. Amém? Então, eu quero trazer um versículo aqui com vocês para justificar essa palavra. Está lá em Mateus 14. Vou abrir com vocês aqui, Mateus 14, a partir do versículo 22. Mateus 14, 22. E ele fala assim, espera só um minutinho. Mateus 14, 22. E ele fala assim, logo a seguir,
compeliu Jesus, os discípulos, a embarcar e passar adiante dele, para outro lado, enquanto ele despedia das multidões. Nesse momento aqui, Jesus estava com os discípulos, né, fazendo alguns milagres, falando da palavra de Deus, e finalizou lá o milagre dos pães e peixes. Eles estavam extremamente cansados, e Jesus chama os discípulos para embarcar e passar adiante deles para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. E continuou no versículo 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, o barco onde os discípulos estavam, né? A muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E continua falando assim, respondendo-lhe Pedro. Então Pedro, diante dos discípulos de Jesus, daquele estímulo que Jesus deu, Pedro fala assim: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha que interessante. Na caminhada com Jesus, Pedro estava todo o tempo sendo forjado, assim como eu e você. Pedro estava com Jesus na missão. Eles tinham acabado de apreciar o milagre de Jesus ali, que era a multidão, né, de pessoas, a multiplicação dos pães e peixes. Em seguida, eles passam por essa dificuldade, aí ficaram com medo, e aí então Jesus vem ao encontro deles, andando sobre as águas. E Pedro, explosivamente, né, instantaneamente, fala assim: se és tu, manda-me ter contigo. Olha a ousadia. Você acha que Pedro era ousado no início da caminhada dele com Jesus? Você acha que ele teria essa coragem? Né? Então Pedro já estava crescendo na lida, no relacionamento com Jesus. Olha a ousadia com ele, olha a liberdade, né? Olha a intimidade que Pedro tinha aqui com Jesus para falar dessa maneira com ele. E Jesus vem e fala para ele: vem. E ele então sai do barco e vai, e ele anda sobre as águas. Então, andar sobre as águas aí, pessoal, fala sobre conquistas, sobre bênçãos, sobre milagres, né? E ao longo da nossa vida com Jesus, nós vamos recebendo. Jesus, ele nos ajuda, né, no nosso psicológico, ele ajuda no nosso emocional, a tratar a nossa autoestima. Tendo um relacionamento com ele através das orações, a gente consegue, né, ter intimidade com ele, né? E aí, ele nos faz aperfeiçoado. E aí Pedro começa a ter, ele anda sobre as águas. Andar sobre as águas, então, fala sobre os milagres que Pedro começa a receber. As coisas físicas mesmo, a materialização do milagre. Porque o milagre ele inicia lá no sobrenatural, né? Depois ele se materializa fisicamente aqui no mundo, nesse mundo que nós estamos. Então Pedro começa a receber o milagre que é andar sobre as águas. E nesse processo de andar sobre as águas, ele foi corrigido, ele foi tratado por Jesus para proteger a sua fé, o ambiente da fé. Então, enquanto ele estava andando sobre as águas, quando ele estava recebendo o milagre, o que acontece? Ele tira o olho de Jesus, Jesus deixa de ser o foco principal da caminhada dele, da materialização do milagre dele, ele começa a olhar para as ondas, né, para as dificuldades, para o problema. E aí então ele começa a afundar. E Jesus vai lá, resgata Pedro e fala: homem de pequena fé. Né? E ao longo da caminhada de Pedro ele foi crescendo, ele foi se tornando muito parecido com o que Jesus criou ele para ser, com o que Deus criou Pedro para ser. E nós somos assim, nesse processo ele foi corrigido, falou assim: Pedro, você tem pequena fé, tem uma fé muito pequena, isso tem que mudar. Ele ensinando sobre Pedro, para Pedro ali, sobre o ambiente
a proteção no milagre dele. Então, a todo momento nós vemos aí Pedro sendo corrigido, Pedro sendo resgatado por Jesus, né? Mas crescendo, se dispondo, se disponibilizando. E ao longo da caminhada de Pedro, muitas outras coisas foram acontecendo. Uma coisa mais, nessa linha, né, de situações que Pedro foi sendo colocado, foi a questão dele ter se tornado a pedra angular da igreja de Jesus, né? Então Pedro ele foi sendo forjado tão lindamente por Jesus, dentro da questão psicológica, emocional dele, que Jesus cita Pedro como a pedra angular. Então lá em Mateus 16, vamos abrir a palavra, Mateus 16, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre a importância aí, o histórico, né? A história de Pedro. Mateus 16. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mateus 16. A gente vai ler a partir do versículo 13. Aprenda a fazer uma imagem realista. Bem-aventurado. Aqui, ó, ele fala assim. E ainda lucrar com isso. Eu sou Ander Alencar e eu tô aqui para te convidar No versículo 15, Mateus 14, 15, ele fala assim, ó. Não, 13, ele fala assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que sou? Respondendo, Simão Pedro. Olha que interessante. Na diversidade dos discípulos de Jesus, nos 12 discípulos de Jesus, Simão, ele tinha autoestima já. Nesse momento, ele já tinha autoestima para ser o primeiro a falar. Não, sou eu que vou falar aqui primeiro. Jesus, você me fez uma pergunta, eu vou falar. Ele fala, no versículo 16, respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Está vendo como Pedro foi sendo forjado? Ele foi sendo aprovado. E quem disse para Pedro que Jesus era o Deus vivo? Foi o líder, foi o líder dele, né? Foi alguém que disse para ele? Foi alguma coisa que ele ouviu? Não. Ele teve essa revelação do próprio Jesus, através da sua intimidade com Cristo. E aí Jesus vira para ele e fala. Então Jesus lhe afirmou, versículo 17: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do céu não prevalecerão contra ela. Então, Pedro tinha convicção de quem era Jesus, e ninguém tirava essa convicção dele. Ele era tão convicto, e ele estava tão bem emocionalmente, que ele queria falar. Quando Jesus encontrou ele era humilde, ele não queria se expor, ele não tinha equilíbrio emocional, era explosivo. Agora ele já queria falar, ele já tinha condição de falar em público, ele já sabia trazer a revelação de Jesus, ele já sabia quem era Jesus, porque ele se relacionava com Jesus. E Jesus honrou Pedro, falando que sobre ele, dando a Pedro o crédito sobre o legado de Jesus. Olha que legal, né? Então, e ele continua falando, ó: dar-te-eis as chaves dos reinos dos céus. O que ligardes na terra será ligado no céu, e o que desligardes na terra será desligado no céu. Olha a missão, olha onde Jesus colocou Pedro. Não foi Pedro, foi Jesus que deu essa missão. Jesus forjou Pedro na caminhada. Jesus forjou Pedro na intimidade. E ao longo dessa caminhada, Jesus colocou sobre Pedro uma responsabilidade muito grande. E ele fala sobre ti, né? Dar-te-eis a chave do reino dos céus. Quem aqui quer a chave do reino dos céus? E ele fala o que isso significa. Pedro nem tinha noção do que significava nesse momento que Jesus estava falando. Então ele continua falando: o que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Ou seja, o que você clamar, o que você falar, o que você pedir, o que você pensar, vai ser ligado no céu. E vai acontecer.
E o que você fala que não quer, não vai, quando você anular a enfermidade, quando você declarar que acabou o período de infrutificação, de tristeza, de angústia, será desligado no céu, aqui na terra. Então, olha a nossa responsabilidade. Jesus deu essa missão, deu essa autoridade para Pedro. Mas ele deu essa autoridade como? Foi no início da caminhada? Não. Pedro foi sendo forjado ao longo da caminhada com Jesus, ao longo da vida, do relacionamento, do tempo que ele tinha de intimidade com Deus, com Jesus. E ao longo dessa caminhada que ele foi recebendo o milagre. E o milagre ele acontece primeiro na sua vida, ele acontece primeiro nas suas emoções, ele acontece no seu posicionamento, para depois você receber, para que você não desperdice todo o potencial que Jesus vai te entregar. E às vezes a gente entra na igreja e eu quero que as coisas aconteçam imediatamente. E não é assim que funciona. Nós precisamos respeitar os processos. E os processos são doloridos. Ninguém nunca falou que não seria. Pedro respeitou os processos. Se ele gostou, acredito que não, porque eu não gosto também. É doído também os processos. Mas é uma coisa a gente pode dizer, que o mais bonito foi como Pedro encerrou a caminhada dele. É o que o bispo Rodovalho vive dizendo. Não importa como você começa, mais importante é como você termina a sua vida com Deus. Então Deus começou em você a operar milagre na sua vida. Não desista nessa noite, não desista agora. Se você está sentindo vontade de desistir, essa palavra é para você. Deus falou, Deus manda você não desistir, porque o milagre vai ser liberado. Ele colocou sobre Pedro a chave dos céus, e Ele também coloca sobre ti, sobre você. O que você ligar aqui na terra será ligado no céu. O que você ligou no céu, em oração, em jejum, vai ser ligado aqui na terra. E o que você desligar também vai ser desligado. Amém? E para finalizar essa palavra, para mostrar para vocês o que Pedro se tornou, se você já está achando que é muito, eu quero dizer que não, esses são pequenos recortes aí do potencial quando é trabalhado nas mãos de Jesus. O potencial de qualquer pessoa, da pessoa mais improvável, né? Que pode ser você, que você se acha improvável, que sou eu, que seja quem for, seu discípulo que você não está crendo, né? Pedro, ele foi muito usado por Deus. E a Bíblia relata que por onde Pedro passava, a sombra de Pedro curava enfermos. Olha o poder que eu e você podemos ter na presença de Jesus. Amém? Lá em Atos 5,15. Aliás, Atos 5,12. Nós vamos ler aqui para a gente encerrar nossa arena de hoje. Atos 5:12. Ele fala assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes atributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens quanto mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Olha que isso, olha quanto milagre Jesus operou na vida de Pedro. Olha quantos dons que estavam em Pedro. E eu quero dizer que esses dons não estavam só em Pedro. Jesus deixou esse dom para mim e para você. Aliás, Jesus deixou dons infinitos para mim e para você. E eu quero convidar você, essa noite, eu quero convidar você a fechar seus olhos. Jesus manda dizer assim que Ele é contigo. Ele está com você. Nenhuma situação, nenhuma circunstância, nenhum trauma, nenhuma dificuldade, nada pode te parar. Nada tem o poder de fazer você desistir quando você está conectado com Ele. Se você está desistindo, se você está triste, se você está se sentindo fraco, eu quero convidar você a se levantar, a se colocar de joelhos na frente dessa televisão aí agora. E eu declaro em nome de Jesus que o poder do Espírito Santo te visite agora e mude a sua mente, mude o seu coração. Que você, a partir de agora, decida por abandonar tudo aquilo que você está fazendo,
qual seja o pecado, qual seja a dedicação extrema que você tem colocado num relacionamento, em um trabalho, em algo que não é a vontade de Deus e que você está fazendo além da conta. Jesus manda agora você parar. Ele está te chamando. Ele não manda. Na verdade, Ele está te chamando. E essa decisão é sua. Se você quer ter uma história restaurada, transformada, se você quer sentir capaz de ser um líder de influência, se você quer ser capaz de ser uma pessoa que muda a realidade de outras pessoas, Jesus te chama nessa noite. E você que está cansado, Deus Ele está liberando agora um poder, um refrigério na sua alma. E Ele diz que Ele levou sobre Ele todo o cansaço, toda a frustração, todo o trauma. Ele vai te curar, Ele vai usar a sua vida para operar muitos milagres. Mas primeiro, Ele vai começar o processo em você. Não desista de Jesus, não desista de ser colocado, de ser tratado por Jesus, porque o mundo te bate sem propósito nenhum, aliás, com o propósito de te destruir. Jesus, Ele te forja, Ele tira você do seu conforto para te esticar e para te levar a lugares mais altos. Glória a Deus, aleluia. Levante-se agora, quero convidar vocês agora para declarar qual a mudança que você precisa na sua vida. Nós estamos vivendo um tempo de muitas desistências, de muitos jovens, onde muitos jovens estão desistindo das famílias, estão desistindo dos seus próprios sonhos, estão desistindo muitas vezes da sua própria vida. E eu e você fomos chamados para mudar essa geração. Eu e você fomos chamados para trazer uma nova história para a vida dessas pessoas, uma nova história para a nossa geração. Através de mim e de você, Jesus vai operar muitos milagres. Jesus vai ter uma nova história para outras inúmeras pessoas. Jesus está aqui para derramar bênçãos infinitas para mim e para você. Amém? Vamos dar uma salva de palmas. Glória a Deus, aleluia. Amém. Deus é bom, né, gente? Quero convidar vocês ainda nesse espírito aqui, né, que está a presença de Deus. Gostaria que vocês fechassem seus olhos agora. Fale com Deus. Quais têm sido as situações que tem feito, que se você tem sentido cansado, que você está sentindo paralisado. Eu não sei qual é a sua realidade de hoje, eu não sei qual é a sua frustração, que situação tem te feito sentir incapaz. Mas eu sei que existe um Deus poderoso que pode mudar a sua história. A partir do momento que você decide seguir Ele, a partir do momento que você decide se submeter a Ele, Ele vai mudar a sua história. Não tenha medo dos processos, não tenha medo dEle. Se submeta ao tratamento de Jesus, para que Ele te use de forma sobrenatural. Aleluia. E você que quer um novo começo, você que quer marcar sua história, você que precisa de algo novo, você que quer que Jesus entenda, que você entenda esse processo, quero convidar você agora a participar dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Quero convidar todos vocês a ter um novo início. Esse ano ainda não acabou, nós ainda temos muitos milagres. Esse ano é o ano da provisão de Deus. Então eu quero convidar vocês, todos os jovens que querem ter uma vida restaurada, que querem ter uma nova história com Deus. Apresente a Deus o seu dízimo e a sua oferta agora. Daí vai aparecer para vocês os dados da nossa conta, no nosso QR Code. Oferte, dizime, crendo no milagre. Proteja a sua fé. Não olhe porque as pessoas vão dizer sobre esse momento. Manda seus pensamentos agora. Eles não mandam em você. Proteja. Assim como Pedro afundou quando ele ficou olhando para os lados, parou de olhar para Jesus. Proteja agora esse momento do dízimo e da oferta. Eu tenho certeza que Deus, através dessa semente, mudará a sua história. Amém? Prepare aí seu dízimo, sua oferta, em adoração a Deus. Faça isso com muito temor. Não é porque Deus precisa, não. É porque nós que precisamos dele. E nós estamos aqui apresentando o nosso dízimo e a nossa oferta como uma semente aprovada por Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Gente, quero convidar vocês agora
a fechar os olhos. Se levante aí do lugar que você está. Nós estamos encerrando nossa arena. Quero convidar vocês comigo a orar. Você que está assistindo esse culto hoje pela primeira vez, né? Quero convidar você a fazer uma visita à Sara na Nossa Terra. O endereço está aí na tela do nosso chat. Quero convidar você a falar com algum líder, a retomar a sua vida com Deus, a sua célula. Tenho certeza que Deus vai trazer você para cá e vai te refazer. E assim como Ele tratou Pedro, Ele tem muito mais para fazer com você. Amém? Feche seus olhos agora, repita essa oração comigo. Meu Senhor e meu Deus, nessa noite eu te peço perdão por todos os pecados que eu pratiquei na minha vida. E abra as portas do meu coração para te receber como meu Senhor e como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e sela-me com o teu Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Uma salva de palmas para vocês todos que estão aí firmes até o fim. Parabéns, obrigada por a sua presença. Obrigada por ficar aí. Tenho certeza que Deus falou tremendamente no seu coração. E não esquece do seu desafio dessa semana. 12 minutos no ônibus, hein? Quero ouvir os testemunhos por aí. Eu também vou correr atrás do meu desafio, viu? Muito obrigada pela presença de todos vocês. Excelente noite, excelente sábado. E até o próximo Arena. Beijo. Obrigada.